Destaque. O destaque do dia é com ele, Sérgio Cruz. Alô, seu Sérgio Cruz, muito bom dia! Alô, gente amiga, bom dia, Marcos Faria, bom dia, Carmen Sestari, bom dia, Madureira, bom dia, Madureira. Madureira, hoje chove, Madureira, hoje chove. Em pontos isolados. Esse negócio de ponto isolado é bom, né? Mas porque se não chover também não tem problema, né? Faz isso em tempo isolado e tal. O meu era o ponto isolado, que eu ia chover. Madureira, hoje tem, Madureira, hoje não tem, né, Madureira? Hoje teve ontem. Ontem foi a abertura das sessões ordinárias do Poder Legislativo, os vereadores se apresentando, as lideranças se anunciando, e a gente espera, né, uma profícua gestão nessa legislatura em benefício de Campo Grande, a unidade dos poderes legislativo e executivo, para que a cidade volte à normalidade política que depois, né, do descalabro que foram os últimos 4 anos, com essas brigas, essas dissidências, reincidentes dissidências havidas entre um poder e outro, e que terminaram, né, prejudicando a cidade, jogando a cidade de Campo Grande num grande buraco que até hoje o prefeito que entrou não está conseguindo dar conta, né, de fechar tão numerosa que é a quantidade de buracos que se formaram na cidade. A cidade ficou à mercê dos buracos. Campo Grande virou a capital nacional dos buracos. Esperar que esta unidade entre vereadores e prefeito seja, né, o ponto fundamental para se tirar Campo Grande definitivamente do buraco. Cumprimentar a nossa colega Cláudia Geiger, que está aniversariando hoje. Parabéns, Claudinha, pelo seu aniversário. Segunda-feira é um dia... Segunda-feira tem gente que gostaria que não existisse no calendário, né? Domingo, terça. Segunda-feira, braba, em Mato Grosso do Sul, governador Reinaldo Azambuja deve reunir o seu secretariado, mais precisamente o secretário de Assuntos Estratégicos, o Riedel, para anunciar, né, primeiro uma reforma administrativa. Vai haver uma reforma administrativa, algumas secretarias vão ser fundidas, né, vão ser incorporadas às outras, e, além disso, um pacote, né, de medidas financeiras para impedir que Campo Grande caia no buraco que já caíram vários estados brasileiros. Eu sempre disse aqui que essas medidas que o governador vai tomar não tem nada de extraordinário se comparado àquelas que o governo federal já tomou e as exigências que são feitas pelo próprio governo federal para ajudar os estados. O estado, para receber algum benefício hoje do governo federal, com relação, sobretudo, à dívida, a grande dívida que cada um tem, é preciso dar uma contrapartida, né? A contrapartida do governo federal, mais que justa e lógica, é exigir que os governos dos estados passem a tratar com mais responsabilidade as suas finanças, coisas que os governos anteriores, infelizmente, não fizeram, até porque também não havia nenhuma, além da lei de responsabilidade fiscal, não havia nenhum outro tipo de mecanismo, né, para impedir a gastança desenfreada que os estados cometeram, né, nos últimos tempos. O que o governador Reinaldo Azambuja na segunda-feira vai fazer é ações tomadas com o objetivo de ajustar o caixa e manter o equilíbrio fiscal do Estado. Que medidas são essas? Na parte de administrativa é a fusão da Secretaria de Habitação e Agricultura Familiar. Aliás, essa agricultura familiar eu nem sabia que existia, sabe? Então eu também. A agricultura familiar não sabia dessa, né? Me desculpe a minha ignorância. Sabia dessa da habitação, aliás, uma secretaria muito importante, não sei como o governador vai fazer, mas vai incorporar essas duas secretarias, a agricultura familiar e a habitação, a Secretaria de Infraestrutura de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, que era a antiga CEPRODES, né? CEPRODES. Essa secretaria aí já foi Indústria e Comércio e tal. Então vai se transformar numa super secretaria, é claro, para tratar
especificamente da questão do problema habitacional, vai continuar. E a GEAB, né, que é a Agência de Gestão de Habitação do Estado. Então, não muda muito, a não ser essa estrutura de secretaria para reduzir custos. E essa infraestrutura que já tem como secretário, né, o Marcelo Migrioli, que naturalmente vai ter agora muito mais o que fazer, muito mais tarefas com esses encargos relativos à habitação, à agricultura familiar, dizer, muita coisa para ele cuidar, e com certeza vai dar conta, porque ele é um secretário muito competente. Para diminuir o déficit público, reforma. E essa aqui, reforma da Previdência. Essa. E também a lei do controle de gastos. O governo vai reduzir o prazo, né? A União estabeleceu 20 anos, o governo do Estado vai estabelecer 10 anos para essa PEC, para essa regulação dos gastos. O Estado não vai poder gastar mais do que uma determinada, o orçamento não pode ultrapassar os limites que vão ser anunciados pelo governador na próxima segunda-feira. Como eu disse, vai ter essa reforma administrativa, vai reduzir o número de cargos temporários e comissionados, e o que o governador está querendo e precisando fazer, aliás, ele não pode deixar de fazer, né? Ou ele faz ou deixa de fazer. Se fizer, ele pode salvar as finanças do Estado, o Estado pode voltar à normalidade, e se não fizer, aí é o imprevisível, né? Ou o imprevisível previsto de um desastre anunciado. Então ele realmente vai ter que fazer, não tem escapatória. Aliás, eu havia sugerido ao governador, quando ele entrou, que fizesse já no começo do governo. Essas são medidas para serem tomadas no início do governo. Entrou no governo, isso é igual mudar de casa, né? Você muda de casa, antes de botar mudança na casa, você tem que já reformar o que tem que reformar, mudar o que tem que mudar, porque fica muito mais fácil depois você, né, do que ter que acomodar 1, 2 anos depois da mudança. Mas nunca é tarde, e o governador deu tempo, né, o suficiente para tentar, dentro do que vinha sendo feito pelo governo, para tentar salvar as finanças do Estado, para tentar assegurar a governabilidade. Então não foi possível, é claro que ele vai ter que fazer agora, aplicar esse remédio amargo agora na metade do seu governo. É claro, não tem ele nenhuma preocupação, não há neste momento nenhuma preocupação de poder, nenhuma preocupação de governo, nenhuma preocupação eleitoral. A única preocupação do governo está centrada exatamente em salvar o Estado de Mato Grosso do Sul, o que é muito mais importante. Então, esperar que na segunda-feira a gente, né, tenha as notícias a gente já sabe o que vai acontecer, mas esperar a oficialização dessa reforma do governador Reinaldo Zambuja, e esperar que elas realmente estanquem essa sangria desatada que é a crise que assola não só Mato Grosso do Sul, mas assola todo o país. Eu acho que é uma providência que o governador toma. Se ele não tivesse tomado medidas amargas também durante o primeiro e segundo ano do governo dele, talvez a situação hoje fosse totalmente incontrolável. Ainda bem que a situação é controlável no Mato Grosso do Sul. As reformas chegam na ocasião oportuna. Eu defendi, é claro, eu defendo isso, tenho falado isso com o prefeito Marquinhos Trade, que aproveita o prestígio do início de governo e as medidas, né, mais impopulares, as medidas tidas como mais drásticas, que sejam tomadas já no início do governo, porque aí ele tem 4 anos para ficar absolutamente tranquilo para administrar a cidade. Ontem foi sancionada a lei do ensino médio pelo presidente
Michel Temer. Não muda muita coisa, né? E também não podia mudar, porque é uma coisa que está aí há 30, 40 anos, é difícil você mudar, fazer mudança radical. A mudança mais sensível que eu notei é a partir do 2º ano do ensino médio. Então não muda muito. Eu preferia que voltasse ao meu tempo, mas o Sérgio Cruz, faz muito tempo, meu filho. Voltasse ao tempo do 2º grau do ensino médio optativo, todo ele optativo. Era tudo optativo. Você fazia o fundamental, todas as matérias básicas você estudava no fundamental, inclusive matemática e português e línguas, e fazia opção para o ensino médio, que era no meu tempo era o 2º grau, tal. Fazia. Então, era o que eu defendia, que eu acho que devia fazer exatamente isso, porque deixar para o 2º ano do ensino médio, tal, não sei se essa opção é a melhor, mas pelo menos já dá uma mexida, já começa, né, aquilo que pode ser uma grande reforma. Agora, o Brasil tem mania de ficar reformando, porque já não cria uma coisa definitiva. Você vai aos países como países europeus, nos próprios Estados Unidos, não tem tanta mudança, né? O pessoal faz uma lei e tal, já costura bem a lei, já debate bem a lei, discute a lei, vê o que é preciso mudar para durar e deixa, né? O costume é que não, aqui está tudo bem, de repente vem o tal de horário de verão. Aí tá tudo bem, aí vem a reeleição. Tá tudo bem, aí coloca uma eleição de prefeito no meio entre uma eleição de governador e de presidente da República. Aqui, o pessoal aqui preza por uma bagunça. E a bagunça está aí, né? Do ensino médio, para mim é uma verdadeira bagunça, não sei como é que vai ser. Se bem que não mudou muito, né? Então, ontem eu falei aqui sobre uma pesquisa da revista, publicada na revista Isto É, e em outros órgãos de imprensa, sobre a presidência, candidaturas a presidente da República. Estranhei, por exemplo, o percentual do Lula, que cresceu, foi para 30% e vencendo em todos os cenários. E fiz um pequeno comentário sobre o crescimento da candidatura do Bolsonaro, né? E eu reconheço, ele está crescendo, é claro. Existe hoje uma espécie de radicalismo ideológico entre esquerda e de direita. E falei aqui que o Bolsonaro representa a direita, né? Não é nenhuma novidade. Alguém mandou uma comunicação aqui de que eu fui injusto ao classificar o Bolsonaro em nazifascista. Eu não fiz isso. O que eu disse é que ele tem o apoio de setores neofascistas. Ele tem mesmo. Se ele é neofascista, se ele não sei. Ele deve atender os interesses desses grupos, até porque ele tem o apoio total dos grupos de esquerda mais radicais. Aliás, de direita mais radicais. Isso que eu queria dizer, eu não aprovo nenhum tipo de radicalismo, eu tenho as minhas posições políticas, não aprovo, não apoio nenhum tipo de radicalismo, porque radicalismo não leva a lugar nenhum, né? A não ser o desastre. Mas respeito as posições de quem tem, não vou aqui. Agora, eu não disse que ele era nazifascista, mas que ele tem um apoio neofascista, com certeza tem, e é isso que está levantando a eventual candidatura dele à presidência da República. Depende, é claro, o Brasil hoje depende da Lava Jato, né? E a sucessão depende não só da Lava Jato, do sucesso da Lava Jato, como depende também do sucesso dos grupos mais conservadores de direita fora do Brasil. E um exemplo, a referência maior, é a do Trump. Se o Trump fizer sucesso lá nos Estados Unidos, é claro que vai estimular em outros países, né, a ascensão do estilo Trump de governar, que é um estilo conservador, estilo de direita, é um estilo ultranacionalista, é um estilo populista de direita e é um estilo de moralismo exagerado. Então, se pegar lá, tranquilo, ajuda muito aqui os candidatos mais à direita, no caso, encabeçados pelo Bolsonaro. Se o Lula, e esse prestígio do Lula, eu falei aqui no programa várias vezes, entendeu? É porque o Lula conseguiu partidarizar a Lava Jato.
A Lava Jato, depois, principalmente depois da lambança do Ministério Público, aquele negócio de ponte, terminou virando um partido de perseguição ao Lula. Não sou eu que estou dizendo isso, não. É o eleitor que está votando aí nas pesquisas, que está mostrando que há um questionamento da Lava Jato. Até a própria Lava Jato recuou nessa questão do Lula para cá, até para dar um tempo, né? Porque estava ficando uma coisa muito marcada, como se fosse um partido para tentar prender o Lula, para tentar acabar com o Lula, para tentar desgastar o Lula. E o Lula aproveitando bem, o Lula navegando nisso aí, né? Claro. Se acontece alguma coisa com o Lula, não, porque estava perseguindo o coitadinho. O Lula é porque o Lula é porque a Lava Jato foi feita para prender o Lula. Quer dizer, criou-se isso, e o próprio Ministério Público ajudou, né, quando fez aquela a lambança do PowerPoint, apontando o Lula, denunciando o Lula como chefão da grande quadrilha brasileira, sem nenhuma prova. Dizendo, não mostrou, não está aqui, ele é isso, por isso, não mostrou nada. Ficou apenas do discurso. Isso prejudicou demais a Lava Jato e terminou, né, ajudando o Lula, que vai crescendo na pesquisa. Então é preciso que se acompanhe tudo isso para ter uma ideia formada acerca da sucessão presidencial. É claro que nenhuma dessas propostas vai vingar, né, porque a Lava Jato vai naturalmente se recuperar perante a opinião pública de um modo geral, porque hoje há uma divisão. Há aqueles que acreditam na Lava Jato e há aqueles que não acreditam na Lava Jato. E está aí, o resultado essa pesquisa, ela é muito, mostra muito bem, né, o que eu estou tentando passar de informação para o ouvinte com relação a tudo que está acontecendo no Brasil. De repente, tudo aquilo que de ruim pode reverter em pior. Falei e está falado.